Olá, se você quer aprender como fazer um dashboard para analisar os defeitos ao estilo Pareto, como a gente diz, né? Não são gráficos de Pareto, porque nós não temos aqui as linhas do acumulado, mas o estilo de análise é muito semelhante, né? Então nós temos aqui os gráficos de colunas e podemos fazer alguns tipos de filtros que fazem toda a diferença aqui. Então eu vou ensinar como fazer um dashboard como esse, em que você pode filtrar, por exemplo, um setor que seja aqui o motivo da sua análise, né? E aí você pode começar a estudar de uma determinada forma. Eu quero estudar só o turno da tarde, por exemplo, para ver o que acontece no turno da tarde. Opa, eu vi que essa máquina B aqui é uma máquina problemática. E aí eu consigo entender, opa, na máquina B no turno da tarde, esse é o defeito com maior incidência. Então, se você ficou interessado em como montar um dashboard como esse, confira aqui agora o passo a passo. Para que nós possamos começar, é necessário que você tenha uma planilha com os seus dados, é claro, né? Planilha com os dados de defeitos. Aqui eu fiz um exemplo, claro, são dados totalmente fictícios, e nós temos aqui, por exemplo, o registro com a data em que o defeito ocorreu, o setor, o turno, a máquina que ocorreu, qual o tipo de defeito e a quantidade naquele dia, ok? Então você precisa ter uma folha de coleta de dados. E eu até ensino aqui no canal como fazer isso utilizando, por exemplo, o Google Forms, para você coletar essas informações dos defeitos, usando QR Codes, etc. Então, confira o vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição para que você possa acompanhar. Tendo essa planilha em mãos, o que nós vamos fazer é acessar o Google Data Studio, né? Então, você já deve ter, se você está aqui é porque você já deve conhecer o mínimo da ferramenta. Se não conhece, há outros vídeos aqui no canal que você pode consultar, que também estarão aí na descrição do vídeo, e que você pode ter os primeiros passos aí para entender como é que o Google Data Studio funciona. Nós vamos criar um relatório em branco, e aí quando nós fazemos isso, ele pergunta onde que está a fonte de dados. Eu tenho nas minhas planilhas Google. Está aqui, defeitos para Pareto Data Studio. Só tem uma única planilha, então eu vou deixar essa mesma, adicionar ao relatório. Agora nós já temos aqui a planilha adicionada a esse relatório. O Google Data Studio sempre sugere aqui uma tabela, você pode clicar em cima dela e dar um delete para apagar. Vamos começar adicionando algumas coisas aqui. Eu vou adicionar uns filtros primeiro, para começar com tudo organizado. Vou colocar aqui uma lista suspensa. Aqui ele já sugeriu o setor. Vou clicar aqui em mais um, adicionar outro controle, eu vou adicionar outra lista suspensa. Essa lista suspensa aqui, ele sugeriu como turno, vou deixar esse aqui mesmo, mas você pode mudar. Veja que aqui no campo controle você pode alterar a sua lista suspensa. Eu vou adicionar mais um controle, lista suspensa. Ele sugeriu aqui máquina, então ó, já temos aqui máquina, setor e turno. Isso aqui para mim, nesse momento, é o que importa. Então, eu deixei o setor, o turno e a máquina, e eventualmente, se você quiser fazer outros filtros, você pode incluir outras listas suspensas. Lembre que para trocar o que a lista suspensa considera, basta clicar aqui, né, arrastar, por exemplo, aqui, ó, defeito aqui para o campo controle, né, e ele vai mudar aqui para defeito. Eu vou adicionar mais um controle, que é um controle de período. Eu quero filtrar só o mês atual, por exemplo, né, então você tem aí um controle de período. Então aí você pode organizar aqui para que eles fiquem, para que as caixinhas fiquem mais ou menos do mesmo tamanho, né, no mesmo espaçamento entre elas e aí por diante, né? Então, para dar também uma estética adequada para o seu dashboard. Ok, coloquei esses filtros, mas eles não servem de nada por enquanto porque nós não temos nenhum gráfico. Então vamos adicionar um gráfico aqui. O primeiro gráfico que eu vou colocar, na verdade, não é bem um gráfico, é uma tabela dinâmica com mapa de calor. Olha só como é que funciona isso daqui. Eu acho ela bem interessante, vou colocar aqui embaixo. E aí, aqui ela sugeriu máquina como sendo, né, o mais importante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui na dimensão de linha máquina e colocarei setor. Vou tirar o máquina, deixei setor e turno. Então, olha só, setor montagem, corte, usinagem, acabamento. Eu vou encolher aqui um pouquinho. E quais os turnos mais afetados. Então, se você quiser, você pode encolher um pouco, ou aumentar, vai depender dos números e etc., do tamanho da fonte que você vai manter.
Veja que aqui ele está fazendo uma contagem, mas eu não quero contagem, a minha métrica eu quero que seja a quantidade, então eu vou arrastar a quantidade aqui para a métrica e vou tirar a contagem, que essa não me interessa. Agora nós temos as quantidades de defeitos em cada um dos setores por turno. E veja que nesse mapa de calor ele coloca mais escuro aqueles valores maiores. Isso já é muito interessante, porque você já tem uma noção aqui do que está acontecendo na sua fábrica ou na sua empresa. Vamos agora adicionar uns gráficos. Vou adicionar aqui um gráfico de colunas. Esse gráfico de colunas ele está sugerindo aqui que sejam os defeitos. Ok, vou deixar os defeitos mesmo, né? Eu poderia trocar. Então, eu poderia colocar outra informação, mas novamente, eu não quero que a contagem seja a métrica, eu quero que seja a quantidade. Então, eu tiro a contagem e deixo só a quantidade. Se eu quiser que apareçam os valores aqui, né, os números, basta vir aqui em estilo e clicar aqui, mostrar rótulos de dados. Então, veja aqui que agora eu já tenho aqui os setores e as quantidades de defeito em cada um dos setores. O setor líder é o acabamento com 213. Se você somar os 162 mais os 51, 213. Segundo lugar, usinagem e aí por diante. Vou deixar aqui embaixo, então, esse dos setores. Se você quiser mudar, é bem possível mudar, basta alterar o que são ali as configurações do gráfico. Vou selecionar um outro aqui. Nesse daqui, eu quero que apareçam os defeitos, ok? Aqui ele apareceu como turno, mas nós vamos mudar. Eu quero colocar aqui os defeitos na dimensão. Então, olha só, aqui os defeitos. E eu quero que, é claro, aqui embaixo não seja a contagem, seja a quantidade na métrica. Vou tirar a contagem. Venho aqui no estilo também. E vou pedir para mostrar os rótulos de dados. Então, olha só. Esse aqui, como eles ficaram pequenininhos, eu vou aumentar o tamanho do gráfico, esticar ele, para que apareça melhor. Agora eu posso incluir um do turno também, que ele até havia sugerido antes, né? Então adicionar um gráfico aqui. Vamos colocar mais um gráfico de barras. E eu vou adicionar aqui o turno. Opa, ele já sugeriu até. Só vamos ver se ele selecionou corretamente. Não, aqui está a contagem novamente. Vamos tirar a contagem e colocar quantidade. Então, tirei aqui a contagem e deixei apenas quantidade. E também vou clicar em estilo e clicar em mostrar rótulos de dados. Olha só, já ficou bem legal. Então, se você quiser entender, deixa eu organizar aqui. Vou colocar, ali nós temos os defeitos, vou colocar aqui os turnos, e aqui embaixo eu colocarei os setores. Tendo feito isso, agora nós temos que entender uma coisa. Para que os filtros todos funcionem, nós precisamos, em todos os gráficos, descer aqui para o finalzinho e clicar nesse item aqui, ó, interações, aplicar filtro. Ok, nesse gráfico, eu clico nesse outro gráfico aqui, rolo aqui no dados para baixo também, aplicar filtro, clico nesse outro gráfico, rolo para baixo, aplico filtro, clico aqui também na minha tabela, venho aqui em aplicar filtro, e aí tudo certo. Vamos fazer um teste aqui, clicando no visualizar. Vamos selecionar um setor aqui. Deixa eu ver aqui qual setor tem bastante defeito. Esse daqui, usinagem. Eu vou selecionar usinagem, somente este. Muito bem, ele já selecionou usinagem. Pensa que está todo o período, mas eu estou vendo que tem mais defeito no turno da manhã. Então eu vou clicar aqui no turno da manhã e olha só. Agora eu já tenho aqui as quantidades apenas do turno da manhã. Aí eu estou vendo que eu não queria saber por turno, eu gostaria de saber assim, o vazamento acontece mais aonde, que é o maior defeito. A maioria acontece à tarde mesmo. Vamos ver o riscado. O riscado acontece também na manhã numa maior quantidade. Vamos ver o amassado. Opa, amassado é só de manhã, não tem à tarde. Então veja que dependendo de você clica no gráfico, né, ou em alguma outra posição aqui, ó, por exemplo, eu vou clicar aqui tarde. Aparecerá tudo exclusivamente da tarde, o que acontece na tarde. Eu clico de manhã e aparece exclusivamente o que tem de manhã. Eu clico em cima novamente, aparece geral. Então, você pode filtrar aqui também, né? Eu quero selecionar só um turno, ou eu quero voltar aqui todos
os itens, né? Eu vou tirar aqui da usinagem, voltei com todos eles, então fica bem fácil de fazer uma análise. É claro que agora você pode dar o seu charme aqui no material, né? Para deixar um dashboard legal. Então eu vou colocar aqui controle ou análise de defeitos, né? Da empresa XYZ. Vou selecionar aqui. E esse texto aqui, vamos aumentar um pouco a fonte dele, para ficar maiorzão, né? Vamos colocar aqui como 32. Aí já tem um tamanho um pouco maior, para ficar aqui legal. Eu quero inserir uma imagem, alguma coisa aqui para ficar interessante. Então você pode vir aqui, ó, em inserir uma imagem. Você pode fazer um upload do seu computador ou uma URL. Eu vou pegar qualquer imagem da internet aqui que você relaciona a qualidade. Eu vou selecionar essa imagem aqui. Aí você vem aqui, botão direito do mouse, copiar endereço da imagem. Vou clicar aqui, Ctrl V e inserir. Olha só, ele já trouxe a imagem para cá. Então eu vou colocar ela aqui. Vou diminuir um pouquinho de tamanho. Isso aqui eu posso arrastar um pouquinho para baixo. Temos espaço. Também posso arrastar esses itens aqui. Eu vou selecioná-los. Arrastar um pouquinho para baixo. Veja que a imagem veio junto, né? Mas aí eu posso clicar fora. Recolocar ela aqui numa outra posição. E aí quando você der um visualizar, olha só, o seu dashboard já está aqui com uma outra cara. Se você colocar em tela inteira, né, então ele já ficou com uma carinha aqui bem interessante. Nós podemos também, claro, colocar um nome. Ele está aqui, ó, relatório sem título. Eu posso colocar aqui, análise dos defeitos da empresa XYZ. E aí quando você der um visualizar, vai aparecer esse título aqui em cima. Bem legal, né? Então veja que nós fizemos aqui de uma maneira bem simples um dashboard em que você pode fazer uma análise dos defeitos, dos problemas que estão acontecendo aí dentro da sua empresa, utilizando uma planilha do Google e o Google Data Studio. De uma forma muito rápida, você agora consegue fazer um estudo dos problemas, selecionando, por exemplo, um período específico. Eu quero saber somente o mês de fevereiro. Vou colocar de 1º de fevereiro até 28 de fevereiro. Aplico. E aí eu vou conseguir enxergar aqui quais foram os problemas do mês de fevereiro, quais são os setores que foram mais afetados, os turnos e por aí afora. Então, se você gostou desse vídeo, é claro, curta e compartilhe e se inscreva no meu canal. Muito obrigado.